Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo de alegria poder deixar mais uma reflexão para você, que é o nosso amigo, parceiro e colaboradores desta obra missionária, a obra esta que é o projeto Teu Sede de Vida. Cuidar de vida, meu irmão, não é fácil, mas Deus colocou em nossos corações e nós precisamos de você para ser nosso ajudador. E eu quero deixar uma reflexão que fica aqui no livro de Mateus 7 do 24 em diante, aonde fala dos dois alicerces. Alicerce quer dizer quando nós vamos construir uma casa, nós devemos fazer um bom alicerce. E também aqui fala de algo muito importante, fala do homem prudente e o insensato. Este é o qual que dá ouvido à palavra de Deus e as coloca em prática, que diz assim, a partir do 24 do versículo do capítulo 7 de Mateus, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e recorreu os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Então aqui fala de dois alicerces. Fala do homem prudente e do homem insensato. No 24 diz: homem prudente que edifica a vida, né? O homem prudente é aquele que edifica a sua casa na verdade e não na mentira, né? Porque quando nós construímos a nossa casa sobre uma mentira, meu irmão, quando vinha o primeiro vento, quando vinha a primeira tempestade, ela vai derrubar, porque ela não está edificada na verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem está em Cristo, ele precisa viver a verdade. Ele precisa ser um homem prudente, que edifica a sua casa, a sua história, tem um caráter diferenciado. Por quê? Porque nós somos uma pessoa que devemos dar testemunhos. Testemunho para aqueles que estão precisando, porque ultimamente nós temos visto muitos testemunho. Eu sempre falo isso. Existe o testemunho e o testemunho. O testemunho é aquele que as pessoas não querem nem ver. Diz assim: olha só, fulano de tal quer ser isso, quer ser aquilo, mas, né, esse não tem base, porque a palavra de Deus não dá esta base para ele. Mas aquele que vive a verdade, aí é diferente. No 25, aqui já fala do homem insensato. Este, olha, ele até escuta, mas não dá ouvido. Por isso a sua ruína. Olha, é forte, meu. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as colocam em prática, porque a fé sem obra é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé, né? E chega uma pessoa perto de mim com fome, com necessidade, eu bater no ombro dele e dizer: vai em paz, eu vou orar por você. Não, meu irmão. Contribua. Se você tem um pão, parta esse pão com o seu irmão, né? Lá em Tiago 4,17 diz algo que me chama muita atenção. Pecado, meu irmão, não é só você se embriagar, se prostituir, não. A Bíblia diz só de você se negar fazer algo por alguém, você já está... Se você pode, né? Se você pode e se nega a fazer, você comete pecado. Tiago 4,17. Leia que você vai entender. Então, no 27,
Quando uma pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, é grande a sua queda. Quando uma pessoa está dentro da casa do Senhor e ela não dá ouvido, meu irmão, a queda dele é grande. É construir a sua casa sobre areia. Porque quando se constrói uma casa sobre a areia, sobre a mentira, sobre a rebeldia, que é pior ainda, porque é um dos pecados terríveis para Deus, né? O pecado da rebeldia, pessoas rebeldes que não querem ouvir a voz do pastor, que é o anjo da igreja aqui na terra. Desde que, meu irmão, saiba também, porque existem grandes lideranças que eles não dão exemplo. E a Bíblia diz, fazeis prova dos profetas. Nós devemos fazer prova dos profetas, porque se ele não tem vida com Cristo, né? Se a história dele, o filho de Maria, né? Se o filho de Maria não estiver na história, porque o filho de Maria ele veio pregar o arrependimento, a verdade, a justiça. Isso sim é o que nós devemos fazer. Então eu quero orar por você que que pelo menos pensa que está edificado na rocha e quando vê os primeiros ventos derruba, porque a sua casa está sobre a areia, né? E qualquer vento de doutrina lhe leva, porque você não tem base. E uma casa sem base, ela realmente vai cair, amém? Vamos orar para que Deus venha falar aos nossos corações. Senhor Deus poderoso, neste momento eu quero apresentar a vida deste irmão, que edificou a sua casa na rocha. E vem os ventos, vem as tempestades, e este irmão está firme, porque ele está convicto que o Senhor é aquele que os protege. Mas também, meu Deus, eu quero orar por esse que edificou a sua casa sobre a areia, e qualquer vento que passa tem levado, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha edificar, venha convencer esta pessoa a ser prudente e não insensato, como a tua palavra diz. Que o Senhor os livre e os proteja e abençoe aqueles que obedecem a tua palavra, porque o Senhor diz que o melhor é obedecer do que o sacrificar. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus.